Bom dia, pessoal do canal Na Rota dos Antigos Casarões. Estamos indo para o engenho Pedregulho. O nosso amigo Augusto, descendente de Nero, conseguiu acesso. Valeu, pessoal! Nós estamos aqui na entrada principal do engenho Pedregulho, que pertence à família há mais de 200 anos, né? O último proprietário, né, foi meu pai, né, que faleceu há cerca de 10 anos, e que os filhos, os herdeiros, continuam mantendo, né, a propriedade e a atividade principal agrícola, que é a produção de cana-de-açúcar. Até o período de meu avô, né, o engenho Pedregulho produzia açúcar, né, era naquela época dos chamados engenhos Banguê. Já no final da vida, meu avô desativou, né, essa produção de açúcar local e passamos apenas à atividade de plantio e fornecimento da matéria-prima na cana-de-açúcar às usinas, né, onde havia aqui na região, né, cerca de 3 usinas, a usina Maravilha, a usina Santa Teresa e a usina Matari, né. Nesse processo econômico do país, de custo de mão de obra, né, e a concorrência internacional do açúcar, várias dessas usinas foram fechando, né, e atualmente aqui no município de Goiânia, tá certo, não há nenhuma usina em funcionamento. A cana que nós produzimos hoje é fornecida para a usina Olho d'Água, que fica no município de Camutanga, ou a usina Giasa, que fica em Alhandra, na Paraíba, porque atualmente no município de Goiânia não há nenhuma unidade industrial produtora de cana-de-açúcar. E nós que fazemos parte do canal Na Rota dos Antigos Casarões, estamos lhe agradecendo por estar abrindo as portas da Casa Grande para que aí possamos conhecer essa história, e nós costumamos entregar uma plaquinha. Muito obrigado. Né, justamente agradecendo aos donos por preservarem essas propriedades centenárias, preservando assim a nossa história. Não só da sua família, como a história da nossa região. Correto. Gente, e interessante, ó. Lembra aquele livro que eu falei do canal? É essa senhora aqui, ó, Andréa Godinho Fernandes, que é parente dele. Foi esse livro aqui que me deu uma visão, né, sobre os engenhos dessa região. E é emocionante você. Infelizmente é um livro muito antigo, né? Eu só encontro esse livro no sebo, em livrarias antigas aí que, né, que vende livro de antiguidade, tá bom, gente? Depois eu no vídeo vou fazer alguns trechos dessa narração dela para ambientar mais ainda a história do engenho Pedregulho. Vamos lá, vamos conhecer um pouco lá. Essa senhora, a escritora desse livro, Velhos Engenhos, Andréa Godinho Fernandes, é minha tia, né? Uma das irmãs de meu pai. Porque meu avô, o José Augusto Corrêa Gondim, teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Né? Augusto José Corrêa Gondim era meu pai, era o mais velho. Né? O outro irmão dele, Gilberto Augusto Corrêa Gondim, que terminou a carreira jurídica dele como desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E 2 outras tias, Andréa, que era inclusive advogada, né, escritora desse livro, e uma outra tia, Margarida, que era casada com um advogado, Adegilson Cavalcante. E André faleceu há 88? Ela faleceu já há algum tempo, já faleceu há algum tempo. Dos filhos de meu avô, de José Augusto, ainda estão vivos o desembargador Gilberto e essa tia Margarida. Ah, tá, gente, vamos até divulgar isso lá no Tribunal de Justiça, né, que eu trabalho lá, vocês sabem, e quem sabe ele vai assistir o vídeo aí para ver as memórias da sua família, não é? O casal, meu pai, Augusto José Corrêa Gondim, e minha mãe, Irene Corrêa Gondim, tiveram 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres, né? Augusto é o meu irmão mais velho, eu sou o segundo, Alexandre é o mais novo. E dessas 4 mulheres, Tereza Maria, Tereza Cristina, Lucelene e Tereza Fátima, Tereza Cristina, que era uma das gêmeas, faleceu já há cerca de uns 4 ou 5 anos. Então hoje, vivos, herdeiros dessa propriedade, somos 6. Ok, vamos lá. Vamos entrar aqui na Casa Grande. Essa foto, né, era de meu avô, José Augusto Corrêa Gondim, e minha avó, Maria Leonila Corrêa Gondim.
Aqui são outros parentes que nós saímos, em função do tempo, né, nominando nos retratos, porque se perde essas informações. Então, Mariana era esposa de Ernesto de Souza, né, que é esse outro cidadão, era avó de minha avó, né, de Maria Leonila, né, ou seja, ela seria tataravó, não é verdade? Maria Francisca, essa é outra parente, né, que era irmã do conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. Né? Nós temos um retrato dele aí, inclusive. João Alfredo Corrêa de Oliveira era um dos parentes nossos, porque minha mãe é da família Corrêa de Oliveira. E meu pai também, tanto é que eram primos, né? Não de primeiro grau, mas eram primos. Meu avô materno, Pedro, era tio de meu pai, né? De Augusto, né? Entendeu? Então, quando houve na mistura dos nomes dos filhos, né? Seria eu que, por exemplo, seria Pedro Corrêa de Oliveira, Corrêa Gondim. Então abreviou-se, né? Ficou Pedro Corrêa da família de minha mãe e o Gondim da família do meu pai, né? Bom, aquele outro retrato, esse daqui é o de meu pai, né? O Augusto José Corrêa Gondim, né? Que foi nessa sequência, foi o último proprietário, né? Que com o falecimento dele, ficamos nós 6 filhos dele vivos, né? E esse era do conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, né? Ainda jovem, né? Tá certo? Que na história dele, né? Foi o primeiro-ministro do Império no reinado da princesa Isabel. E foi signatário da lei da escravidão, da abolição da escravatura, né? Foi presidente do Banco do Brasil, parece que foi o primeiro presidente do Banco do Brasil quando foi criado. Tem relatos sobre isso, né? Agora você está falando. Agora, João Alfredo nasceu no engenho São João, Itamaracá. Né? Isso é relatado. Isso, né? Na verdade, só nasceu lá, né? Porque a mãe da mãe dele, né? Levou para ter o filho na casa dela, né? Correto. Aí levou ele para lá, para São João. Nasceu, passou uns dias do resguardo e voltou para o engenho Uraé. Infelizmente o engenho São João, gente, só tem ruínas. A gente vai tentar encontrar pelo menos as ruínas para mostrar para vocês. Pronto, esse é o pai de minha avó, na verdade. E aquele Ernesto é o pai dele, correto? Correto. Né? Então, o pai e o avô, né? Então aquele é o pai de Ernesto, de Leonildo. E tem essa história que o senhor falou aqui, ó. Vem cá, gente, ó. Essa aqui, ele vai explicar. Isso aqui é uma capela, né? É um altar. Correto. Né? Esse engenho não tem capela, como os outros têm, mas tem uma história interessante que foi construído com objetivo. Correto. Falar um pouco aí. Esse engenho tem 4 janelas de frente, né? E uma delas foi mutilada, né? Que é a do canto, você de frente do lado direito, onde foi edificada essa capela com o objetivo de promover a celebração de um padre da família, Júlio Maria, que foi ordenado em Roma naquela época, que era lá de Uruaé. Então ele celebrou, acho que era filho lá, né, descendente lá diretamente do Uruaé. E ele celebrou a primeira missa lá e veio celebrar a segunda missa aqui no engenho Pedregulho, né, que eram de parentes dele. Então, por conta disso é que essa janela foi mutilada e edificado esse altar. E aqui já tivemos missas depois, né, batizados de netos de meu pai, entendeu? Missa de agradecimento, quando meu pai passou a ser o único proprietário do engenho, porque ele foi comprando as partes dos irmãos e das irmãs, aí ele celebrou aqui uma missa em agradecimento, né? Então houveram alguns eventos aqui de família, né? Augusto José Corrêa Gondim, né? Que tem ali o retrato já dele mais velho. Meu pai tem uma história interessante, né? Como a minha também, né? Eu não sou agrônomo nem veterinário, eu sou médico. E meu pai era engenheiro químico, né? E o pai dele, meu avô Zé Augusto, foi promotor aqui de Goiânia. Como naquela época a atividade de cana-de-açúcar era mais rentável do que o salário de funcionário público, que hoje a coisa está bem invertida, né? É melhor ser funcionário público do que industrial ou comerciante, né? Então, naquela época, meu avô Zé Augusto renunciou do cargo dele de promotor, né, de justiça aqui do município de Goiânia e passou a dedicar-se à atividade canavieira. Meu pai, como filho mais velho, né, sempre passava férias aqui e eu acompanhando meu pai, a gente foi, né, gostando, né, da atividade e tal, né, e tendo isso aqui como cachaça, feito se diz, né. Mas meu pai era engenheiro químico, foi diretor de algumas repartições do Estado, entre elas a CILP, que era a usina higienizadora de leite, foi ele quem montou na época, foi construir a CILP,
Depois ele foi diretor de um departamento de fiscalização e classificação de matérias-primas, né? E teve várias atuações dele na área de química. Foi presidente dos sindicatos químicos, foi conselheiro do Tribunal Federal de Química e no último, né, já no final da vida dele, era vice-presidente do Conselho Federal de Química. Quando ele faleceu, ele era vice-presidente do Conselho Federal de Química. É muita história, né? Tem mais alguma foto? Posso mostrar? Vamos ver se tem. Ah, olha aqui. Essa era minha avó mais jovem. Essa é aquela, Maria Leonila. Licença, viu? Pois não. Olha aí. Tá dando para ver. Tá vendo? Isso aqui, né? Pronto, isso aí. Essa aqui era outra sala, né? O pessoal sempre chamou de sala do Sagrado Coração de Jesus, em função desse quadro, correto? Então, na realidade, essa casa tem duas salas, né, de visita, né? Tá certo? Com entradas independentes, né? Você vê que aqui tem uma porta lateral, né? As duas janelas desse lado, duas janelas do outro lado e a entrada principal que seria aquela. Um detalhe interessante dessa casa, né? Isso é o que me disseram, é a história que vai sendo transmitida de pai para filho. Vocês vão transmitindo também no nosso canal, no YouTube, né, para várias pessoas assistirem. Vocês vão verificar que os 4 quartos da casa, viu? Interessante essa informação para a senhora. Parece que antigamente a infidelidade era mais frequente do que na atualidade, ou era camuflada. Né? Essa casa tem uma característica... O homem era muito desconfiado. Né? O homem era desconfiado. Essa casa tem uma característica onde os 4 quartos da casa são internos. Né? Ela é circulada, na frente tem 2 salas, 2 corredores e um outro corredor atrás. Dizem que é exatamente para evitar das moças, das filhas, durante a noite, terem acesso direto às janelas que desce, né, para fora da casa, né? Então você verifica isso. Todos os 4 quartos, eu vou mostrar à senhora, são internos, né? Aqui tem um corredor, né? Tá vendo, ó? Aqui é uma porta, né, que dava para aquela sala. Aqui é um corredor, né? Então tem esse quarto, tem esse outro quarto aqui, ó. A gente vai entrar por lá. Deixa eu acender aqui. Aí a gente vai ter que voltar para eu abrir por lá. Tá vendo? Ó? Outro corredor. Tá vendo? Ó? Esse quarto, as portas dão sempre para o corredor, não dá nenhuma para a janela externa. Né? Aqui embaixo eu vou abrir, a gente vai entrar lá. Isso são as tais conversadeiras. Né? Então você abria a janela, sentava um de um lado, outro do outro, né? Que chamava as conversadeiras, né? As pessoas ficavam conversando, né? Correto? A gente vai ter acesso lá por trás. Isso é um móvel antigo, aí foi para Recife, foi para cá e quebrou, né? Está sendo uma penteadeira que chamam, né? Sim, esse móvel é interessante, é muito interessante esse móvel, né? Isso chamavam de escrivania. Meu avô, né, falam, né, ele fecha, né? Esse móvel ficava próximo àquela janela, onde dia de sexta-feira, quando ele fazia o pagamento pessoal, né, ficavam os empregados lá de fora, ele sentado, fazia as anotações e pagava o pessoal, né? É uma escrivania. Esse móvel realmente é muito antigo, isso foi da época do meu avô. Vamos ver aqui, né? Você vê, isso é janela externa, mas os quartos todos circulados por corredores, entendeu? E olha, esse é um cadeado? Isso é um cadeado antigo, mas não sei nem como é que... Está aí há anos, na verdade, entendeu? Está aí há anos, não abre. Fica como um valor histórico. Na verdade. Essa é uma das camas antigas aqui do engenho. Tem uma outra, mais antiga, né, que meu pai me presenteou, que está em Recife, né? Foi uma cama onde minha bisavó, né, ao casamento, né, e vários parentes faleceram nela, vários nasceram, né? Mas uma característica dessas camas é que elas são camas de canto, ou seja, um lado da cama é trabalhado, o outro é liso. Porque essas camas, todas elas eram encostadas em parede, onde a esposa, a mulher, dormia do lado da parede e o homem do lado de fora. Isso dizem para que, se no caso a esposa à noite se levantasse por algum motivo, o marido iria perceber, né? É isso aí, é para fazer caldo de cana. A gente fazia caldo de cana, brincadeira, quando chegava a família. Olha só, olha esse equipamento. Os peixes aqui. Isso aí, a chaleira de antigamente, né? Olha só. Aí é bem mais forte. Isso é época de escravatura e tal, né?
Vê só, balança. Marcar Isso era ferro, não é? exatamente, é o ferro do meu pai, AG, Augusto Gondim, que tem ali inclusive naquele painel. Isso aqui é o quê? Não sei se talvez para incenso, queimar incenso, né? Não sei, né? Tem muita coisa aqui que a gente vai guardando. Então é o que eu lhe falei, ó, esse quarto e o outro tem esse acesso lateral e o acesso pela frente da sala, né? Isso é um binóculo, é antigo. Isso aí, é um binóculo. Quer ver? Abre aí que você pode abrir. Isso é um binóculo antigo, né? Olha só, gente. Tá vendo? Vem pra aí, é um binóculo antigo aí pra ver. Ainda funciona direitinho? É um binóculo antigo aí. Viu? Eu estava falando, né? Você vê esses dois quartos, né? Opa, tá gravando? Tá gravando. Esses dois quartos, ele tem dois acessos, né? Um pelas salas da frente, né? E outros laterais, essa porta e a outra, né? E é o que eu lhe falei, né? Todos centrais, tá vendo? Ó? Aqui é o terceiro quarto, se a gente considerar assim. Terceiro quarto, tá vendo? Olha aqui. Aqui, o mesmo corredor que a gente teve aqui, ó. Tá vendo que nós tivemos aqui? Né? Então aqui você tem a noção exatamente dos 4 quartos. Né? Essas fotos bem que a gente vai estar. Esse era meu avô médico, Pedro. Avô médico Pedro. Na formatura, tem um retrato dele ali na frente. Essa eu não sei quem é. Não sei quem é. Eu estou querendo até ver se recupera esses retratos, sabe? Então você vê o seguinte, esses 2 quartos, esse quarto aqui era meu avô quem dormia aí. Eu me lembro pequeno, meu avô e minha avó dormiam aí. Ele tem 3 acessos. Tem esse acesso, tem um acesso de cá, correto? Né? Tem esse acesso daqui, tá vendo? Uma porta, 2. E tem um outro aqui que divide outro quarto. Eu tenho a impressão de que os filhos pequenos, né, quando vinham para cá, aí minha avó, né, provavelmente, dormia num quarto e eles no outro, né? Tá vendo? Viu como é o nome dela? Eunice. Né? Isso aqui tem uns móveis, está meio misturado aqui. Viu, Eunice? Esse é o único quarto que tem 3 acessos. Tem essa porta que divide para outro quarto, tem essa aqui, né? Deixa eu abrir. Tem essa aqui, tá vendo? E tem essa outra aqui, ó. É porque pinta e cola, tá vendo? Esse é o único quarto da casa que é esquisito, né? Você tem um quarto com 3 acessos, né? Será que é por causa É o quarto das mulheres, né? Hein? Não, aqui quem morava era meu avô. Aqui quem dormia era meu avô. Nesse quarto. Nesse quarto. Eu tenho a impressão de que esse acesso por conta dos filhos pequenos, talvez. Também é um quarto desse Mas não justifica, por exemplo, né? Porque aquele quarto tem um acesso lateral para lá, esse para cá, né? Aí criaram esse acesso e mais esse dividindo os dois, né? para colocar. Acho que era rede, talvez, né? Não, era. Mosquiteiro, talvez, né? E será Veja, a gente já saiu aqui, que trabalho, que bem feito. Esse guarda-roupa, Veja só, gente, ó. esse guarda-roupa veio da usina, porque meu avô, aquele médico, o pai de minha mãe, né, também era médico, era da atividade canaveira também, tinha uma usina lá em Gamileira, usina Cachoeira Lisa. Não acredito. Não acredito. A gente Eu não mora acredito, perto. não. A gente mora perto e falamos, temos um engenho, a história desse engenho. Encontramos descendentes lá no Rio Grande do Sul, falando que é descendente do dono do engenho Cachoeira Lisa, que transformou em usina. Aquela usina Cachoeira Lisa pertenceu ao meu avô. Eu pequeno, com a idade de... meu avô morreu em 64, eu sou de 55, 9 anos de idade, né? Com 8 para 9 anos de idade, eu frequentava lá a usina com meu avô. Tá vendo? História assim, Aí aquela usina em 64 foi nessa esculhambação política do país, né? Entendeu? Ele foi vendido a Zelópolis Siqueira Santos, que era da usina Estreliana. a gente também tem história. Aí Zelópolis depois passou para o pessoal do Gustavo Maranhão e tal, né? Agora virou uma cooperativa dos fornecedores, né? A Cachoeira Lisa, inclusive a Casa Grande ainda está lá, né? Ainda está. E tem uma casa bonita que fica do lado direito, que era a casa onde 2 tios meus dividiam. Que hoje parece que é a casa do usineiro, né? A de cima. Ela foi vendida. Foi vendida, né? Foi vendida a uma pessoa que nós conhecemos, Milton. Ele também já está vendendo.
É só aquela casa tem 3 hectares de terra. A de baixo é que era de meu avô, a de baixo. Ah, tá lá de cima, que é mais antiga não? Não, a de baixo era que era de meu avô. A gente certo. pequeno, Aquela meu avô dormia lá. Quer dizer, a gente via lá, né? E aquela de cima, você deu alguma notícia da outra, que era bem antiga, toda arqueada? Não. É essa que eu tive lá, que ainda está preservada. Está preservada. Essa ali, quando se tinha usina, Já dividia aquela casa, parece que tio Pedro e tio Clóvis. Porque meu avô, por parte de mãe, que foi dono da usina, Pedro, ele teve 10 filhos, né? 8 homens e 2 mulheres, né? Uma das mulheres foi minha mãe, Irene. A outra, Conceição, que era solteira, né? Faleceu solteira, tá? Então, não teve descendentes, né? Eu tenho outro tio agrônomo que também faleceu solteiro, não teve descendente. Dos outros, né? No caso, 6, todos tiveram. A segunda parte do vídeo de Engenho Cachoeira Lisa, porque não encontramos muitas informações. Mas agora temos outras informações, inclusive fotos antigas, e vamos publicar a segunda parte do Engenho Cachoeira Lisa. Esse meu avô, Pedro, né? Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade, foi casado com Maria Teresa da Silveira Barros. Minha avó Maria Teresa era sócia da usina Frecaneca. É outra usina que tem ali, para o lado de Quipapá, parece, né? Então, no casamento, quando minha avó, lá na partição de bens, e sim, ele tinha outro engenho aqui em Goiânia, que era o engenho Retiro. Então, ele vendeu a parte do engenho Retiro, juntou com a parte de minha avó da usina Frecaneca, e foi quando comprou a usina Cachoeira Lisa. Entendeu? Isso em 1960? Isso acho bem antes, né? Bem antes, 50 e pouco, talvez, né? Provavelmente. Talvez 53, 54, eu não sei exatamente essa data. Esse guarda-roupa veio de lá da usina. Aí foi da usina, Cachoeira Lisa. Esse foi de Cachoeira Lisa, esse guarda-roupa veio de lá. Isso seria o quê? É para tirar a bota. Para tirar a bota, exatamente. Olá, tá gostando do nosso vídeo? Já é inscrito no nosso canal? Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Velhos engenhos da minha região aqui. Pronto, olha aí, tá vendo? Olha aí esse livro aqui, ó. Aí vai trazendo. Do descendente vivo, tá bom? Aí vai trazendo e deixa aqui. Essa era a parte antiga da Casa Grande. Essa parte era a parte antiga da Casa Grande. Dizem, eu não sei, que aqui embaixo funcionava uma casa de farinha, que depois foi transformada num salão. E aqui, essa parte hoje mais moderna, né, era a cozinha da Casa Grande. Né? Tinha um forno, tinha um fogão de lenha, isso eu me lembro, pequeno, tinha um fogão de lenha aqui. Um belo dia esse fogão desmantelou-se, que era feito de barro com aquele troço, né? Aí foi quando meu pai resolveu fazer essa parte nova. E a água da Casa Grande, tinha um tanquezinho ali atrás, ela vinha em ancoreta, de burro. O funcionário enchia as ancoretas, que é tipo uns botijões desses hoje em dia, trazia no burro e chegava ali, ele subia uma escada e derramava. Então essa parte da casa... ali era a casa de farinha. Bem mais antiga do que essa parte de cima, né? Não, essa parte de cá é que é mais antiga. Sim, essa aqui é mais nova. Essa aqui é mais nova? É mais nova. Agora tinha aqui a cozinha, né? Essa interligação existia. Tinha a cozinha, tinha o fogão de lenha, né? Aí meu pai depois modificou, aí criou lá umas suítes, quarto, entendeu? Mas a parte antiga é essa. Aqui, onde era a casa de farinha, dizem, eu não vi, né? Depois foi transformado nesse salão. E aí se foi, né? Se foi ajustando as coisas, aí meu pai botou cerâmica e tal. Porque o piso da Casa Grande, eu posso mostrar ali a vocês, era aquelas lavotas de barro. Eu tenho ali guardada umas, entendeu? Mas eram coisas que tinham umidade, né? Tinha umidade. Essa casa não era forrada, meu pai forrou de laje, né? Sim, era de madeira. Era assim, né? Era telhado assim. Isso aqui já foi eu que recuperei, né? Mas agora, era assim, era telha. Interessante da linha, né? Principal, da viga principal da casa. Era linhas inteiras. Quando estragaram, a gente não conseguia uma linha do mesmo comprimento. Aí meu pai teve que fazer essas colunas exatamente nas emendas. Mas eram linhas inteiras. Imagina o peso. Eu vou descer no prédio do Engenho Velho ali e mostrar a vocês. Tem linhas com 9 metros de comprimento. Quer dizer, eram árvores enormes. Isso de sucupira, madeira de lei mesmo. Qual é a outra que você falou? Jataranduba. Sucupira, jacaranduba, né? Jacaranduba, né? Esse cabriolé é original.
Esse cabriolé era do engenho, né? Depois a gente recuperou. Meu pai pequeno ia para Goiânia, né? Com isso aqui. Tinha um cocheiro e uma pessoa e a criança ia aqui, entendeu? Era um cabriolé de um cavalo, tá certo? Meu pai diz que certa vez chegou aí até Olinda nesse carro de cavalo, né? Ele pequeno chegou a dizer isso, né? Porque normalmente era utilizado para ir para Goiânia. Com o desenvolvimento, né, da cidade e da atividade canavieira, Goiânia tem um canal que deságua ali em carne de vaca. Vocês sabem disso, sei, né? Sei. Aquela parte ali onde tem esse canal era o porto de Goiânia. O açúcar produzido nesses engenhos era levado de carro de boi até aquele local, colocado em barcaças que seguiam pelo canal até carne de vaca e eram colocados em navios maiores, aí que seguiam para a Europa, né? Tá certo? E para outros países. Mas também se usava esse mesmo trajeto de pessoas na embarcação para irem para Recife ou Olinda, correto? Mas meu pai chegou a comentar que certa vez foi nesse carro de cavalo, esse cabriolé. E aí a gente recuperou isso, né? E esse aqui é Fica aqui. amortecedor. Exatamente. Chama de feixe de mola, né? Entendeu? E aquele Aquilo era a balança. Eu não sei se você lá na frente, eu vou lhe mostrar de novo um balde em bronze, que eram as balanças. Ou seja, antigamente as produções dos engenhos eram medidas em pães de açúcar. certo. Né? Então produziu tantos pães de açúcar, então devia ter um peso e o cara botava aqui para tarar, né? Fazia a tara, né? Isso é uma balança antiga aqui do engenho. Agora veja como essa linha é tão forte para aguentar nessa estrutura de... Sim, mas isso a gente montou depois aqui, né? Você vivia lá no prédio do engenho, né? Você vivia no prédio do engenho. As tais 3 janelas que eu falei que tem as conversadeiras, né? Que são lá, não é verdade? E aqui era onde funcionava também a... Aqui dizem que era casa de farinha, dizem, né? Eu, menino pequeno, já existia esse salão aqui. Já existia esse salão. Mas disse que antes era uma casa de farinha. Olha o tamanho dessas mesas, gente. Agora que eu estou vendo aqui. Ela emenda, diminui, né? Entendeu? É por isso que há o potencial. Mas essas mesas não são tão antigas, não. Entendeu? Isso já foi da época de meu avô, de meu pai. Agora tem um detalhe interessante, viu? Essa casa não é a mais antiga do engenho. Dizem que a casa antiga do engenho era lá embaixo onde fica aquelas estruturas ali. Falam que era uma casa que tinha 12 janelas de frente. Aqui em cima ficava a senzala. Tem aqui uma aqui da senzala. Aí depois construíram essa casa para um dos filhos do proprietário vir habitar aqui. Mas a casa mais velha, essa que foi? Do proprietário vir habitar aqui. Mas a casa mais velha, essa que foi? Um estalo, fez? Deve ter sido algum espírito antigo que está aqui acompanhando a gente. Depois diz que a gente está aí. Verdade, que está acompanhando. Está acompanhando aqui. Está acompanhando aqui a gente. Está acompanhando aqui a gente. Tá certo? Uma energia diferente. Não é verdade? Mas comentam isso, entendeu? Eu, por exemplo, meninotezinho, tinha uma senhora chamada de Cidrone, que morava lá embaixo, nessas ruínas ainda lá de baixo. Eu me lembro uma parte dessas ruínas, Cidrone, que era escrava. Foi libertada, mas era escrava e continuou aqui no engenho. Como também tinha uma senhora aqui chamada de Benedita, que a gente chamava ela de Dinda, Bedita, Dinda, que a mãe dela foi uma escrava, né, libertada, e que foi ama de leite de minha avó, Maria Leonila. Essa escrava foi ama de leite de minha avó. Porque antigamente tinha isso, às vezes as mulheres não tinham, né? Não tinha banco de leite, né? Isso. Então você tinha alguém que tivesse filho na mesma época para amamentar, né? Então essa senhora Dinda, Bedita, que morava aqui no engenho, ela era filha dessa escrava, ex-escrava, que foi ama de leite de minha avó, Maria Leonila. Agora uma coisa assim, né, ajudava a criança, né, do seu engenho a crescer, né, saudável, mas ao mesmo tempo, né, o racismo, o preconceito era muito presente, né? Quando a criança crescia, tinha
chamava assim, a mãe branca e a mãe... Mãe preta, mãe preta, mãe preta, mãe preta. Aí tinha aquele respeito, aquele cuidado. Exatamente, né? mãe preta, chamada de mãe preta. Quem vivia dentro da Casa Grande era protegido, né? E quem vivesse na senzala era o trabalho mais pesado. Aqui, um administrador que trabalhou aqui com meu pai, Antônio Cabral, que já faleceu há uns 10 anos, ele disse que ainda chegou aqui ver no engenho, né? Encostado lá, o que eles chamam de papa-ova. Papa-ova era uma corrente pesada que eles botavam no pé do escravo exatamente para evitar do cara fugir, né? Chamavam de papa-ova, né? Eu não cheguei a ver essa corrente, mas isso a gente vê em quadros e tal, em retratos, né? Então, no caso, esse aparato aí de equipamento de suplício, né? Como se chamava, existiu aqui, existiu. Aqui teve escravo. Tanto é que minha avó, da mesma forma que teve, por exemplo, João Alfredo, que era abolicionista, dizem que a minha avó, né, a mãe de minha avó, Maria Leonila, ela se referia a dizer, os escravos do engenho Pedregulho, não eram escravos dela, entendeu? Ela parece que tinha essa linha abolicionista, né? Os empregados, os escravos do engenho Pedregulho, o feito de você chegar, os empregados da indústria tal, não são empregados, é da indústria, né? Para desvincular a imagem, exatamente, como a escravidão que não aceitava. Era isso que tinha muito senhor de engenho, que era verdadeiro carrasco, né? O João Alfredo, né, ele teve ele fez um trabalho, né, em prol, né, da abolição, no caso lá de Escada. Muitos senhores de terra entregavam a alforria dos escravos antes do 13 de maio, em homenagem a ele, assim, pela propaganda abolicionista que ele fazia. Aí quando chegou a abolição, os que eram cativos foram libertados. E você, às vezes, tinha uma revolta dessa de escravo. Dizem que, eu vi essa história, não sei quem foi o parente, mas que tinha um parente que era tão ruim com o escravo que ele foi assassinado e enterrado de cabeça para baixo. Está aqui no livro. Né? Tá aí nessa história, né? Entendeu? Dizem isso, né? De tão ruim que o cara era, né? Gente, isso aqui está no livro, eu vou dar, depois eu conto para vocês. Eu tenho esse livro, Vamos ver aqui fora.